Yolanda conta para Grace que João Paulo aceitou o casamento. Ela sugere que os jovens se dirijam ao cartório. Grace apressa João Paulo. Ele promete procurar as informações na internet. Heron segue rendendo Sandra. Ele decide escondê-la em um hotel. Heron empurra Sandra. Os preocupados seguem procurando Martin. Ninguém encontra pistas sobre o bebê. Os jovens também entram em ação. Leonardo continua aflito. A preocupação toma conta de todos. Leonardo se chateia. Macário regressa. Yolanda comenta que o malandro demorou. Macário revela que vendeu o terreno para Fausto e Eugênio ao mesmo tempo. O malandro mostra o dinheiro para Yolanda. Eles pulam. Macário fala para Yolanda que a viagem precisa ser antecipada. Ele a informa que eles não poderão voltar para a cidade. Macário celebra por ter brincado com Fausto e Eugênio. Ele reitera que não voltará a ser preso. Macário e Yolanda brincam com o dinheiro. Ele decide encher o tanque do veículo. Macário e Yolanda não param de comemorar. Ela escuta o choro de Martin. Yolanda deixa o dinheiro na sala. Guilherme e Daniela comentam que Sandra é uma covarde. Eles ressaltam que a enfermeira tinha um ajudante. Daniela esclarece para Guilherme que seguirá com a busca. Ele reitera que quer a prisão dos algozes. Fausto liga para Heron. O capanga anuncia que Guilherme e Daniela não encontraram Sandra. Fausto pergunta se Heron concluiu a missão. O capanga inventa que Sandra escapou. Fausto banca o desentendido. Ele joga o jogo do capanga e o critica. Heron fala para Fausto que continua vigiando os pombinhos. Macário entra em um carro. Úrsula o segue. Daniela sente dor de cabeça. Ela preocupa Guilherme. Heron segue na toca. Guilherme decide massagear Daniela. Heron os fotografa. Guilherme diminui a dor de Daniela. Ela comunica que ele tem ótimas mãos. Heron registra tudo. Guilherme esclarece para Daniela que a viagem foi em vão. Ela discorda. Daniela comunica para Guilherme que já confia nele novamente. Ela cita as virtudes do amado. Úrsula encontra Macário na estrada. Ela atira para o alto. Úrsula ameaça Macário. Ele desce do carro. Macário comenta que Úrsula não pode cometer uma loucura. Ela reitera que o tio o atraiu. Úrsula decide mandar Macário para o outro mundo. Ele comenta que a sobrinha falou demais. Úrsula esclarece para Macário que segue louca. Ele anuncia que está com Martin. Macário faz Úrsula baixar a guarda. Ela diz que não se importa com Martin. Macário ofende Úrsula. Ela dispara. Macário agoniza. Úrsula sorri. Guilherme diz para Daniela que quer reconquistá-la. Heron segue de olho. Daniela diz que precisa ouvir o coração. Guilherme concorda. Daniela se declara para o amado. Ela diz que a sua mente segue confusa. Daniela confessa que está nervosa. Ela diz para Guilherme que voltaria a se apaixonar por ele 1000 vezes. Eles se beijam. Heron volta a fotografá-los. Daniela relembra os seus momentos com Guilherme. Ela recorda que eles transaram. Daniela sofre. Guilherme reitera que a paisagista o encanta. Daniela diz para o caminhoneiro que teve várias lembranças. Ela o leva às lágrimas. Daniela diz que Guilherme é o seu grande amor. Úrsula deseja que Macário vá para o inferno. Ela cospe nele. Úrsula vai embora. Macário segue estirado. Daniela diz que Guilherme a devolveu à vida. Ele admite que sentiu muita saudade dela. Daniela e Guilherme trocam juras de amor. Ele comenta que estava com o coração partido. Os pombinhos planejam vencer novas batalhas. Daniela não para de beijar Guilherme. Ela anuncia que está mais viva do que nunca. Eles seguem sendo espiados. Gabriela fala para Lupita que já passaram muitas horas. Os jovens rezam. Gabriela lamenta a ausência de João Paulo. Sebastian anuncia que o atleta é inocente. Lupita e Gabriela criticam João Paulo. Sebastian comenta que o atleta foi ameaçado por Grace. Gabriela descobre que João Paulo pode ser preso. Guilherme promete a Daniela que eles não voltarão a se separar. Os pombinhos decidem lutar pelo que sentem. Guilherme esclarece para Daniela que eles vão constituir uma família. Ele teme a reação de Isabela. Daniela pensa na filha. Ela comenta que Guilherme tem direitos sobre a garota. Daniela informa ao caminhoneiro que Isabela irá entendê-los. Eles reiteram que a garota é madura. Daniela reitera que Guilherme é o melhor pai de Isabela. Ele pergunta como ela se acidentou.
Guilherme assegura que Fausto empurrou Daniela. O Crápula entra no dormitório. Fausto crê que Daniela ainda está sem memória. Ele pretende torturar a esposa. Fausto recebe as fotos. Ele não sente ciúme, mas fica com raiva. Fausto quebra o porta-retrato. Daniela confessa para Guilherme que ainda não se lembra de tudo. O caminhoneiro comenta que a paisagista queria dar um basta no marido. Daniela relembra que Karen é amante de Fausto. Ela recorda que Guilherme a alertou. O caminhoneiro pede para a paisagista fazer um esforço. Daniela relembra que ligou para Karen. Ela comenta que queria enfrentar os traidores. Daniela cansa de se esforçar. Ela não relembra que Karen a atacou. Guilherme pede para Daniela manter a calma. Karen encontra Sandra. A enfermeira comenta que Heron a deteve. Sandra fala para Karen que o capanga sumiu. A serpente reitera que vai apoiar a enfermeira. Grace conta para Yolanda que já recebeu os requisitos para o casamento civil. Ela informa a mãe que será feliz. Grace comenta que calou a boca de todos. Yolanda reitera que João Paulo detesta a rebelde. Ela insinua que Grace nunca será feliz. Lupita e Gabriela descobrem tudo. Sebastian comenta que a mãe de Grace também está pressionando João Paulo. Os jovens temem um escândalo. Gabriela deseja conhecer a mãe de Grace. A jovem se descontrola. Gabriela comenta que Grace é a pior das pessoas. Ela decide agir. Grace admite que quer o sofrimento de Gabriela. Yolanda se assusta com o rancor da filha. Grace comenta que os Santos tiveram tudo que ela não teve. Martin volta a chorar. Yolanda percebe que Macário está demorando. Lupita tenta controlar Gabriela. A jovem decide agredir Grace. Lupita e Sebastian creem que João Paulo poderá provar a sua inocência. Gabriela não pensa o mesmo. Tony deseja transar com Estefânia. Ele a agarra. Ela resiste. Tony comenta que Estefânia é uma interesseira. Ele anuncia que ela está falida. Nélida comenta que adora os Santos. Ela deseja que Martin reapareça. Nélida e a parente entram em oração. Eugênio comenta que as autoridades ainda não sabem de nada. Amparo se culpa pelo ocorrido. Ela não sabe como contar a tragédia para Guilherme. Leonardo admite que também não apurou nada. Eugênio comenta que a situação é estranha. Leonardo segue desconfiando de Úrsula e Macário. Humberto regressa. Ele percebe que todos estão aflitos. Amparo revela para Humberto que Martin desapareceu. O patriarca passa mal. Todos socorrem Humberto. Estefânia inventa para Tônia que segue rica. Ele comenta que ela tem um carro barato. Tônia insinua que Estefânia é uma morta de fome. Ele percebe que ela está disposta a tudo para enriquecer. Tônia oferece dinheiro para Estefânia desde que eles transem. Ela se revolta e o agride. Loreta os interrompe. Tônia decide ir embora. Estefânia conta para Loreta que elas estão na boca do povo. A madame critica a filha por não ter aceitado dinheiro em troca de sexo. Isabela e José Maria brincam juntos. Eles pensam que estão em uma série. Os pequenos sentem fome. Eles decidem comer. Fausto chega no terreno. Ele exige que Isabela o acompanhe. José Maria tenta defender a prima. Fausto o agride. Ele leva Isabela. José Maria fica desolado. Guilherme prepara uma surpresa para Daniela. Ele a informa que eles terão uma eterna lua de mel. Guilherme e Daniela namoram. Ele tira a camisa. Guilherme seduz Daniela. Ele também tira a roupa dela. Daniela se entrega para Guilherme. Heron entra no quarto. Ele procura Sandra. Heron percebe que a irmã escapou. Ele não consegue ligar para Sandra. Heron se arrepende por não ter eliminado a irmã. Humberto anuncia que é um inútil. Lola cuida do amado. Humberto sente fortes dores no braço. Lola percebe que o prometido está mal. Ela crê que Humberto precisa de um médico. O patriarca se recusa a sair de casa. Lola exige que Humberto não brinque com a vida. Ela o convence a ir ao hospital. Humberto fala para Lola que os Santos não podem saber de nada. José Maria revela que Fausto levou Isabela. Todos sentem ódio do Crápula. Eugênio admite que Fausto ainda tem direitos sobre Isabela. Amparo se sente uma incompetente. Úrsula regressa. Amparo exige conversar com a bandida a sós. A cozinheira revela que Leonardo desconfia de Úrsula. A bandida se defende. Úrsula insinua que Macário está envolvido na situação.
Ela deduz que o malandro deixou Martin com Yolanda. Úrsula e Amparo saem juntas. Gabriela procura João Paulo. Ela comenta que Sebastian a explicou tudo. Yolanda segue cuidando de Martin. Grace crê que o pai escapou. Yolanda anuncia que Macário não fugiria sem o dinheiro. Grace abre a porta. Úrsula recupera o filho. Amparo reencontra Grace. Ela não entende a presença da rebelde e crê que a mesma sequestrou Martin. Grace anuncia que não fez nada, relatando que o criminoso é o seu pai. Amparo descobre que a rebelde é filha de Yolanda e Macário. A cozinheira chora. Guilherme e Daniela surgem na cama. Eles decidem ligar os celulares. Os pombinhos recebem várias mensagens. Guilherme atende Leonardo. O cantor revela que Úrsula saiu do manicômio. Leonardo anuncia que Fausto levou Isabela à força. O cantor revela que Martin sumiu. Daniela quase passa mal. Fausto esconde Isabela. Ele a informa que tudo vai mudar. Isabela deseja ver Daniela. Fausto anuncia que vai se separar da esposa. Isabela fica arrasada. Fausto anuncia que o divórcio é inevitável. Ele comenta que Daniela o traiu. Fausto mostra as fotos da paisagista e de Guilherme para Isabela. Ele comenta que os pombinhos brincaram com a garota. Isabela pensa que Daniela e Guilherme são amantes. Ela se decepciona. João Paulo planeja repreender Sebastian. Gabriela informa que entende o atleta. Ela fala para João Paulo que Grace não pode conseguir o que quer. Gabriela comenta que a rebelde enganou a todos. João Paulo admite que sente medo de ser preso. Gabriela sugere que o atleta procure um advogado. João Paulo reitera que a sua carreira está em jogo. Gabriela proíbe o atleta de se casar com Grace. Ela anuncia que confia em João Paulo. Gabriela fala para o atleta que o ama. Ele a beija. Grace e Yolanda tiram as máscaras. A manicure comenta que sempre foi amante de Macário. Úrsula assiste à confusão. Amparo percebe que Macário manteve duas famílias. Grace revela que o malandro coopera pouco com os gastos domésticos e que não a reconheceu. Yolanda anuncia que vai se casar com Macário. Amparo sente pena da rival. Yolanda a agride. Amparo anuncia que tem dignidade. Ela avisa que não se rebaixará ao nível das rivais. Gabriela convence João Paulo a provar a sua inocência. Ele comenta que ela o enche de força. Fausto fala para Isabela que eles não voltarão para a mansão. Ele pede para ela se acalmar. Fausto comenta que Daniela destruiu o seu coração. Ele informa a pequena que a paisagista acabou com a família deles. Fausto pede para Isabela apoiá-lo. Daniela não consegue falar com o marido. Guilherme crê que Úrsula levou Martin. Daniela relembra que Fausto a havia ameaçado. Os pombinhos decidem regressar. Yolanda esclarece que sempre detestou Amparo. Ela comenta que a rival nunca entendeu Macário. Yolanda ofende Amparo. Ela comenta que sempre satisfez Macário na cama. Yolanda se sente orgulhosa por ter uma relação com o malandro. Amparo chama a rival de tonta. Ela comenta que Macário nunca prestou. Amparo anuncia que o malandro sempre foi um gigolô que gosta de jogar. Yolanda tenta defender o amante. Amparo anuncia que Macário será o castigo da manicure. Ela insinua que o malandro tem mais amantes e filhos perdidos. Yolanda crê que Amparo está enciumada. A cozinheira sugere que a rival tenha dignidade e abandone Macário. Amparo comenta que o malandro não ama ninguém. Humberto se estressa com a demora no hospital. Lola o convence a continuar no local. Os médicos levam Macário. Humberto o reconhece. Ele volta a passar mal. Humberto fica à beira de um infarto. Ele é levado pelos médicos. Fausto observa Isabela. Ele apaga a luz. Gabriela e João Paulo seguem se beijando. Ele reitera que a ama. João Paulo fala para Gabriela que quer passar o resto da vida ao lado dela. Ela o corresponde. Eles seguem namorando. Amparo percebe que Úrsula fugiu com Martin. Grace gargalha. Ela comenta que as adultas agiram como verdureiras. Yolanda anuncia que Macário queria proteger Martin. Amparo decide falar com Guilherme. Yolanda reitera que Macário só estava pensando no bem do bebê. Lola liga para a cozinheira. Ela revela para Amparo que Humberto está sendo atendido. A cozinheira se assusta. Lola conta para Amparo que Macário foi ferido. A cozinheira conta o ocorrido para Yolanda. A manicure descobre que o amante está em estado grave. Yolanda decide ir ao hospital. Karen esconde Sandra.
Ela reitera que a enfermeira deve falar com Guilherme novamente. Karen esclarece para Sandra que Heron deixará de ser um problema. O capanga entra em sua casa. Fausto aponta uma arma para Heron. Ele comenta que tem muitos motivos para disparar no capanga. Heron reitera que resolveu o problema. Fausto decide desmascarar o capanga. Ele relembra que já havia ordenado a morte de Sandra. Fausto anuncia que Heron colocou a sua liberdade em risco. O capanga inventa que segue procurando Sandra. Fausto anuncia que já sabe da verdade. Ele comenta que Heron o traiu. Fausto mostra a foto para o capanga. Grace aproveita a ausência de todos. Ela encontra a maleta. Grace fica abismada com os montantes. Ela reitera que Macário vai pagar por todas as humilhações. Grace comenta que o pai nunca a amou. Ela decide ficar com o dinheiro. Heron pergunta como Fausto conseguiu a foto. O crápula chama o capanga de rato. Heron comenta que Fausto não é um assassino. O crápula chama o capanga de mascote. Fausto anuncia que precisa tirar o amigo do caminho. Heron ameaça revelar os segredos do crápula. Fausto decide correr o risco. Heron promete acabar com Sandra. Fausto anuncia que ninguém o viu. Heron chama o crápula de covarde. Fausto se encoraja. Daniela e Jerusa procuram Isabela. João Paulo e Gabriela anunciam que a garota não está na mansão. Daniela percebe que Fausto levou Isabela. Guilherme chega em sua casa. Ele vê Úrsula e Martin. A bandida tranquiliza o caminhoneiro. Úrsula comenta que Martin estava com Yolanda. Guilherme comenta que Macário levou o pequeno por medo da bandida. Úrsula anuncia que não quer fazer mal ao filho. Guilherme relembra que a bandida enlouqueceu. Úrsula reitera que melhorou. Ela pede uma chance para Guilherme. Úrsula anuncia que quer criar Martin. Ela comenta que o bebê é o seu único parente. Úrsula admite que Guilherme não merece sofrer. Ela reitera que não vai se separar de Martin. Fausto segue apontando para Heron. O capanga estimula o crápula a disparar. Fausto elimina Heron. O crápula anuncia que o cachorro parou de latir. Fausto deixa Heron estirado. Ele coloca a arma na mão do capanga. No dia seguinte, Lupita acorda Sebastian. Ele percebe que dormiu no sofá. Lupita fala para Sebastian que deu tudo certo. Ele comenta que nunca a deixará sozinha. Lupita admite para Sebastian que está preocupada com Macário. Ela teme a morte do pai. Sebastian consola Lupita. Ele promete amá-la. Lupita relembra que Sebastian não acreditava no amor. Ele diz que a namorada o ensinou a sonhar. Sebastian promete envelhecer com Lupita. Ele a informa que eles terão netos. Sebastian faz uma promessa para Lupita. Ele volta a pedi-la em casamento. Sebastian se ajoelha. Ele fala para Lupita que eles podem oficializar a relação a qualquer momento. Ela adia o casamento. Lupita diz a Sebastian que os santos estão em uma situação complicada. Ela pede para ele ser paciente. Eles rodopiam. Gabriela aparece e diz que Humberto já está em casa. Todos celebram. José Maria reza e chora. Ele pede proteção para sua família. Humberto diz que não precisa de cuidados. Amparo chama o pai de teimoso. Lola exige que Humberto não se estresse. As garotas correm. Elas abraçam o avô. Humberto diz que as netas são seu melhor remédio. Gabriela e Lupita decidem visitar Macário. A cozinheira diz que Yolanda está com o malandro. As garotas falam que serão civilizadas. Humberto percebe que Amparo está triste. Ela desconversa. Lola anuncia que dará todos os remédios para Humberto. Ele resmunga. Fausto encarrega uma tarefa para um empregado. O entregador decide jogar uma correspondência no restaurante. João Paulo procura Grace. Ele evita o beijo dela. Grace crê que o casamento está de pé. João Paulo anuncia que desistiu de tudo. Ele comenta que Grace o enganou. Ela reitera que é apenas uma adolescente. João Paulo insinua que Grace também pode ser penalizada por conta da identidade falsa. A rebelde comenta que Gabriela não merece ser feliz. Grace anuncia que a jovem sempre teve tudo. Ela revela para João Paulo que também é filha de Macário. O atleta se espanta. Daniela vai à casa de Karen. Ela pergunta por Isabela. Karen anuncia que não sabe de nada. Daniela pressiona a serpente. Ela anuncia que já relembrou a infidelidade. Daniela esclarece que recuperou a memória. Guilherme percebe que Úrsula e Martin estão dormindo. Ele encontra Bernarda.
Ela entrega um envelope para o caminhoneiro. Guilherme percebe que a carta foi enviada por Heron. Ele lê o bilhete. Na carta, Guilherme descobre que Heron era irmão de Sandra. Fausto faz o caminhoneiro pensar que o capanga enganou Olívia. Guilherme pensa que Heron é o responsável pela desgraça da falecida. Ele cai na armação de Fausto. Guilherme segue lendo a carta. Ele pensa que Heron está com remorso. Guilherme crê que o capanga vai cometer suicídio devido à culpa. Ele vê uma foto de Sandra. Karen pergunta o que Daniela se lembra. A paisagista comenta que sempre confiou na serpente. Karen percebe que Daniela quis pegá-la com a boca na botija. A paisagista admite que não se lembra do acidente. Karen banca a desentendida. Ela comenta que Daniela a expulsou da mansão. A paisagista anuncia que a serpente é a pior das pessoas. Karen inventa que teve apenas uma aventura com Fausto. Daniela não acredita. Ela exige que Karen tenha vergonha na cara. A serpente reitera que não viu Isabela. Grace conta para João Paulo que Macário e Yolanda são amantes há vários anos. A rebelde anuncia que teve uma triste infância. Grace comenta que sempre viveu na sombra. Ela reitera que Macário priorizou a família verdadeira. Grace admite para João Paulo que se infiltrou no restaurante para prejudicar os irmãos. A rebelde reitera que as garotas não são melhores do que ela. João Paulo percebe que Grace o usou. Ela confirma. Grace anuncia que chegou a hora de Gabriela perder. Ela ameaça denunciar o atleta. Karen inventa para Daniela que está arrependida. Ela anuncia que viajou para esquecer Fausto. Karen admite que sempre amou o Crápula. Daniela anuncia que a serpente usou Heron. Karen comenta que nunca gostou do capanga. Ela inventa que Daniela havia compreendido. Karen insinua que a paisagista também foi infiel. Daniela anuncia que priorizou a sua família. Karen tenta manipular a paisagista. Ela confunde as ideias de Daniela. João Paulo reitera que não abusou de Grace. Ela ameaça mentir para os policiais. Grace intimida João Paulo. A rebelde comenta que todos irão acreditar nela. Grace anuncia que João Paulo ficará na miséria. Ele a chama de lixo. Grace admite que está disposta a tudo. João Paulo a chama de podre. Ele anuncia que prefere ser preso a ficar com Grace. Karen reitera que valorizava a amizade de Daniela. Ela promete procurar Isabela. Daniela anuncia que não confia em Karen. Ela a chama de traidora. Daniela vai embora. Karen deseja eliminar a paisagista. Fausto segue colocando Isabela contra Daniela e Guilherme. Ele esclarece para a pequena que ele só tem um ao outro. Gabriela sugere que Yolanda se retire. A manicure anuncia que pretende se casar com Macário. O doutor aparece. O profissional anuncia que Macário já acordou. As desesperadas desejam ver o malandro. O doutor anuncia que a cirurgia foi um sucesso. Ele comenta que Macário está estável. O doutor anuncia que o malandro não pode ter muitas visitas ao mesmo tempo. E Yolanda deseja ir na frente. As garotas e Sebastian impedem. Amparo fala para Lola que Macário sempre foi um sem-vergonha. A caminhoneira descobre que o malandro teve outra filha. Amparo se sente uma idiota. Ela comenta que Macário a fez de boba. Lola anuncia que Amparo tem um bom coração. A cozinheira comenta que não quer contar a verdade para as filhas. Lola aconselha Amparo. A cozinheira admite que entende Grace. Lupita e Gabriela comentam que ainda amam Macário. O malandro se emociona. As garotas perguntam quem atirou no cafajeste. Macário inventa que foi atingido devido a uma dívida de jogo. Gabriela relembra que o pai levou Martin. Macário anuncia que teve medo de Úrsula atacar o bebê. Yolanda sugere que Grace vá ao hospital. A rebelde comenta que Macário precisa morrer. Grace anuncia para Yolanda que se cansou de tudo. Ela revela para a mãe que vai embora. Yolanda crê que Grace fugirá com João Paulo. A rebelde nega. Grace comenta que ninguém a ama. Yolanda admite que gosta da filha. Grace comenta que a mãe sempre prioriza Macário. Ela anuncia para Yolanda que vai levar o dinheiro. A manicure quase tem um troço. Grace encerra a ligação. Yolanda jura vingança contra a filha. João Paulo chega no hospital. Ele encurrala Yolanda. João Paulo fala para a manicure que dispensou Grace. Yolanda anuncia que a filha mentiu. Ela esclarece que João Paulo e Grace nunca transaram. Guilherme conta para Daniela que Sandra e Heron são irmãos. Ele comenta que os morenos roubaram Isabela e destruíram a vida de Olívia. Daniela crê que Heron tirou a própria vida.
Ela decide visitar Guilherme. Jerusa conta para Leonardo que Daniela não para de procurar Isabela. O cantor crê que Guilherme vai recuperar a garota. Mônica os interrompe. Ela comenta que Leonardo sempre elogia Jerusa. Mônica vê as criações da babá. Ela reprova os vestidos, mas disfarça. Mônica fala para Jerusa que irá para um programa de televisão com Leonardo. Úrsula e Daniela chegam no terreno. A paisagista não vê a bandida. Fausto liga para Úrsula. Ela conta para ele que Daniela está no terreno. Fausto informa a Úrsula que a paisagista está desmemoriada. Ele exige se reunir com a bandida. Daniela demonstra a sua frustração para Guilherme. Ela comenta que Isabela segue sumida. Guilherme fala para Daniela que decidiu lutar pela paternidade da garota. A paisagista aprova a ideia. Daniela anuncia que também quer agilizar o seu divórcio. Guilherme pede ela em casamento. Os pombinhos aproveitam o momento. Úrsula os flagra. Ela insulta Daniela. Guilherme decide assumir a paisagista. Mônica experimenta o vestido de Jerusa. A babá fica orgulhosa. Mônica fala para Jerusa que tem classe. Ela informa a babá que está com um circo publicitário com Leonardo. Jerusa admite que a situação a incomoda. Mônica anuncia que não quer nada com Leonardo. Ela comenta que precisa manter as aparências. Mônica sugere que Jerusa pense na carreira de Leonardo. Ela convence a babá. Mônica fala para Jerusa que vai lançar uma música com Leonardo. Ela promete terminar o romance falso com o cantor. Jerusa reitera que detesta fofocas. Mônica anuncia que todos ficarão impressionados com os vestidos da babá. Leonardo e Navarro se reúnem. O cantor descobre que o seu nome artístico será Léo Duran. Navarro comenta que o sobrenome Santos é comum. Leonardo detesta a ideia, mas aceita. Úrsula inventa que Guilherme destruiu a sua alma. Ele reitera que está solteiro. Daniela promete se divorciar de Fausto. Úrsula anuncia que Guilherme não ficará com Martin. O caminhoneiro comenta que a bandida não tem condições de cuidar do garoto. Úrsula assegura que seu ataque de fúria já passou. Guilherme crê que a bandida está fingindo. Úrsula comenta que Daniela só quer roubar o filho de uma mãe. A paisagista anuncia que os casos são diferentes. Úrsula finge torcer pela felicidade dos pombinhos. Ela planeja agir. Karen encontra Fausto. Ele comenta que Daniela não voltará a ver Isabela. Karen conta para Fausto que a paisagista recuperou parte da memória. Ele reage furioso. Fausto exige que Karen fique com Isabela. Ele sai. Karen age de forma falsa com Isabela. Elas se abraçam. Úrsula encontra Fausto em um restaurante. Ela revela para ele que os pombinhos reataram. Fausto anuncia que a situação está sob controle. Úrsula comenta que Daniela quer o divórcio. Fausto fala para a bandida que pretende enviuvar. Fausto fala para a bandida que Daniela deve sofrer um acidente fatal. Ela se interessa pela ideia. Daniela cuida de Martin. Guilherme comenta que o bebê está tranquilo. Daniela reitera que sempre gostou de crianças. Ela relembra o passado de Isabela. Daniela sente saudade da garota. Ela fala para Guilherme que Fausto está cada vez mais louco. O caminhoneiro promete encontrar a filha. Daniela acaricia Guilherme. Ele a informa que juntos eles serão invencíveis. Guilherme e Daniela esperam um advogado. A paisagista comenta que Karen é perigosa. Guilherme anuncia que a serpente fez mal à bonitona. Daniela crê que Karen gosta de Isabela. A garota conta para a serpente que a paisagista a enganou. Isabela segue crendo que Daniela e Guilherme são amantes. A pequena comenta que Fausto mostrou várias fotos dos pombinhos para ela. Karen esclarece que Isabela foi a última a saber de tudo. Ela confirma para a afilhada que Daniela é adúltera. Karen também manipula Isabela. Ela comenta que os atos de Daniela são vergonhosos. Karen esclarece que a paisagista está pecando. Isabela teme que a mãe seja castigada por forças divinas. Karen insinua que Deus não perdoa os traidores. Ela relata que Daniela e Guilherme irão para o inferno. O caminhoneiro se desculpa com a paisagista por Úrsula. Daniela comenta que não tem medo da bandida. Ela reitera que Úrsula sempre estará por perto, pois terá que cuidar de Martin. Guilherme insinua para Daniela que a bandida está tramando algo. A paisagista crê que Martin precisa da mãe. Os pombinhos temem que Úrsula volte a enlouquecer. Daniela decide desocupar a casa alugada para que a bandida durma no local. Ela conta para Guilherme que voltará para a mansão.
O caminhoneiro lamenta a partida da amada. Daniela esclarece para Guilherme que eles seguirão juntos. Ele mostra a suposta carta de Heron para a paisagista. Eugênio liga para Karen. Ela o atende. Karen anuncia que está ocupada. Eugênio informa a filha que aconteceu uma desgraça. Ele conta para Karen que Heron morreu. A serpente finge surpresa. Fausto regressa. Eugênio crê que Heron tirou a própria vida. Karen encara Fausto. Eugênio pretende pagar o funeral do capanga. Ele pergunta como Karen reagiu. A serpente segue fria. Eugênio comenta com Karen que Fausto sumiu com Isabela. Ele anuncia que pretende apoiar Daniela. Karen engana Eugênio. Eles encerram a ligação. Fausto pergunta por Isabela. Karen comenta que a pequena está no quarto. Ela cita a morte de Heron. Fausto reitera que ninguém o trai. Ele insinua que também pode eliminar Karen caso ela o aborreça. Úrsula volta para o terreno. Ela tem uma ideia. Úrsula pega as suas ferramentas. Ela fura o pneu do carro de Daniela. Úrsula coloca o plano em ação. Daniela fica chocada com o conteúdo da carta. Guilherme deduz que Heron e Sandra estavam juntos no interior. Os pombinhos se sentem enganados. Guilherme insinua para Daniela que Fausto sabe de tudo. A paisagista diz que o crápula não a surpreende. Guilherme decide entregar a carta para a polícia. Daniela comenta que só ficará tranquila após falar com Sandra novamente. Sebastian esclarece para Lupita que precisa trabalhar. Ele pede a companhia dela. Ela segue preocupada com os parentes. Sebastian convida Lupita para jantar. Eles se despedem. João Paulo conta para Gabriela que Grace mentiu. A jovem sente ódio da rebelde. João Paulo relembra a confissão de Grace. Ele não conta nada para Gabriela. João Paulo comenta que a vida de Grace não foi fácil. Gabriela não se importa. Ela informa que não ficará de braços cruzados. Grace coloca o dinheiro em uma mochila. Ela comunica que Macário ficará louco de ódio. Yolanda encontra o amante. Ela diz que estava angustiada. Macário conta para Yolanda que Úrsula o atacou. Ela sugere que ele denuncie a louca. Macário diz que Úrsula conhece os seus segredos. Ele jura vingança contra a louca. Yolanda diz para Macário que Úrsula recuperou o bebê. Ele crê que não será acusado. Yolanda conta para Macário que Amparo já descobriu tudo. Humberto volta para o hospital. Ele diz que não pode gastar muito. Amparo exige que Humberto priorize a saúde. Lola diz que o patriarca não pode ter preocupações. Amparo reitera que tem o dinheiro das vendas do livro. Ela promete arcar com os gastos do pai. A enfermeira chama Humberto. Lola estimula o amado. Humberto decide fazer os exames. Lola abraça Amparo. Macário teme que a cozinheira conte tudo para os filhos. Ele deduz que os santos irão atacá-lo. Yolanda diz para Macário que tem outra notícia ruim. Ela o revela que Grace saiu da morada. Macário celebra. Ele reitera que não gosta de Grace. Yolanda conta para Macário que a rebelde levou o dinheiro do terreno. O malandro puxa os cabelos da amante. Yolanda anuncia que Macário é a sua prioridade. Lupita pega Martin. Os pombinhos se reúnem com o advogado. Daniela comenta que Fausto levou Isabela sem o seu consentimento. O advogado crê que o crápula vai alegar que preza pelo bem-estar da garota. Daniela relembra que Fausto a ameaçou. Guilherme anuncia que vai pedir a paternidade de Isabela. O advogado comenta que o processo pode demorar. Ele admite que os pombinhos terão que ser pacientes. O advogado sugere que Daniela apresse o divórcio. Ela inicia o processo. Karen conta para Fausto que a paisagista desmascarou. Ela revela para o amante que Daniela se esqueceu como aconteceu o acidente. Fausto esclarece para Karen que eles não podem brincar com a sorte. Ele anuncia que Daniela deixará de ser um problema, pois irá para o outro mundo. Guilherme leva a paisagista até o carro. Daniela crê que Fausto gosta de Isabela, reiterando que ele não deve prejudicar a garota. A paisagista deseja que o crápula a procure. Guilherme comenta que Daniela não pode enfrentar Fausto sozinha. A paisagista percebe que o pneu do carro furou. Úrsula se aproxima. Daniela admite que não tem um pneu reserva. Úrsula oferece os seus serviços. Daniela recusa a ajuda da bandida. Úrsula reitera que quer se sentir útil. Ela relembra que sempre trabalhou como mecânica. Guilherme percebe que Úrsula está muito atenciosa. Ela se desculpa por ter ofendido os pombinhos. Úrsula inventa que está arrependida. Daniela aceita a ajuda da bandida.
Ela pensa em pedir o táxi. Guilherme oferece uma carona para Daniela. Ela aceita. Eugênio e Sebastian comentam que os investidores estão entusiasmados. O ricaço confessa que o filho o enche de orgulho. Eugênio e Sebastian brindam. Eles pensam em outros projetos. Sebastian comenta que Eugênio o transformou em um homem de bem. Ele admite que já gosta do trabalho. Sebastian anuncia que Eugênio é o melhor pai do mundo. O ricaço lamenta a ausência de Karen. Sebastian admite que a irmã o decepcionou. Ele reitera que já não respeita Karen. Sebastian conta para Eugênio que a Serpente e Fausto são amantes. Úrsula leva o carro para a oficina. A bandida inventa que o motor está fazendo ruídos. Úrsula abre o capô. Ela pega um alicate. Úrsula boicota o carro de Daniela. Ela o deixa encharcado. Úrsula vai à mansão. Ela vê João Paulo e Gabriela. Úrsula avisa que o carro já está consertado. Ela entrega a chave do veículo para João Paulo. O atleta e Gabriela entram na mansão. Eles sentem saudade de Isabela. Gabriela conta para João Paulo que quer ir ao hospital para visitar Macário. Ele acaba falando que Yolanda é mãe de Grace. Gabriela reage surpresa. João Paulo admite que escondeu o segredo de Grace. Ele decide contar a verdade. João Paulo revela que Grace é irmã de Gabriela. A jovem desaba. Gabriela chora muito. Leonardo conta para Guilherme que participará de um programa televisivo. Humberto e Amparo regressam. O patriarca diz que está exausto. Humberto revela que querem operá-lo. Amparo diz que o pai precisa de um cateterismo. Humberto se recusa a passar pela operação. Gabriela diz que Macário a decepcionou novamente. Ela relembra que Grace a prejudicou. João Paulo consola Gabriela. Ele entrega a chave do carro para Daniela. Sebastian e Eugênio aparecem. Os jovens decidem jantar fora. Sebastian diz que está sem carro. Daniela oferece o seu veículo. Eugênio pede para o filho não dirigir, pois acabou de beber. Gabriela pega a chave do carro. Ela decide dirigir. Eugênio conta para Daniela que já descobriu a traição de Karen. Ele promete repreender a filha. Daniela diz que Fausto é o maior responsável pela situação. Ela anuncia que já havia decidido se separar do marido. Eugênio diz que Daniela tem o seu apoio. Ele revela para ela uma das cláusulas do testamento. Eugênio diz que Daniela será a tutora da fortuna de Isabela, que foi deixada por Rodolfo. A paisagista reage atônita com a revelação. Eugênio percebe que Fausto nunca falou sobre o testamento com Daniela. A paisagista comenta que achava que o marido havia recebido a herança. Eugênio diz que Rodolfo decidiu punir Fausto. Ele fala que o falecido e o crápula não tinham uma boa relação. Eugênio conta para Daniela que Fausto teve uma adolescência conturbada. A paisagista crê que não conhece o marido. Eugênio diz que Rodolfo obrigou Fausto a trabalhar na construtora. Ele crê que a estratégia do falecido funcionou. Eugênio reitera que Fausto virou sério e irresponsável. Daniela não entende o motivo do sogro ter excluído o crápula do testamento. Eugênio fala para a paisagista que Fausto recebe uma pensão. Ele conta para Bonitona que Isabela é a dona de toda a fortuna. Os santos tentam convencer Humberto a se operar. Ele teme morrer na cirurgia. Leonardo comenta que o coração de Humberto está falhando. O patriarca rejeita o conselho do filho. Leonardo comenta que Humberto precisa viver muito. O patriarca anuncia que esperará a decisão de Deus. Humberto deixa os filhos sozinhos. Amparo anuncia que o pai vai morrer caso não se opere. Todos choram. Eugênio conta para Daniela que Fausto o pressiona para ter acesso à herança. Ele comenta que respeita a vontade de Rodolfo. Eugênio anuncia que o falecido quis respaldar Daniela. A paisagista ressalta que o marido sempre se opôs ao divórcio. Daniela percebe que Fausto só quer saber da fortuna. Ela comenta que está morrendo de angústia. Isabela chora. Fausto a aborda. Isabela exige ver Daniela. Fausto comenta que a paisagista já não serve para nada. Isabela admite que ainda ama a mãe. Fausto exige que a garota não perdoe Daniela. Ele comenta que a paisagista só pensa em si mesma. Fausto insinua que Daniela já não ama Isabela. Gabriela dirige e entra em surto. Ela comenta que está cansada de tantas mentiras. Gabriela percebe que Macário sempre teve outra família. Os jovens tentam tranquilizá-la. Úrsula fala para Lupita que é capaz de tudo por amor. A estudante insinua que a bandida está obcecada. Úrsula relata que Lupita não sabe de nada sobre a vida. A estudante comenta que ama Sebastian.
Guilherme regressa. Lupita decide sair para se arrumar. Úrsula fala para Guilherme que não precisa que ninguém a vigie. Ele reitera que não confia nela. Úrsula confirma para Guilherme que está sã. Ele sugere que ela descanse. Úrsula beija a cabeça de Martin. Guilherme nina o filho. Gabriela esmurra o volante. Os jovens exigem que a garota estacione. Gabriela não consegue frear. A jovem tenta desviar de um caminhão. Gabriela, João Paulo e Sebastian capotam. Eles sofrem um terrível acidente. Úrsula manda uma mensagem para Fausto. Ela o informa que Daniela deve sair. Karen ignora a ligação de Eugênio. Fausto recebe o áudio de Úrsula. Ele liga para Daniela. Ela exige encontrar Isabela. Eles discutem. Daniela anuncia para Fausto que chegou a hora da verdade. Ele sugere que ela o encontre em outro local. Fausto exige que Daniela saia sozinha. Ela fala para Jerusa que precisa sair. A babá teme que a patroa caia em uma armação. Jerusa decide acompanhar Daniela. João Paulo acorda. Ele sente uma forte dor na perna. Gabriela também desperta. Ela geme de dor. João Paulo percebe que não pode mover a perna. Gabriela se desespera. Os jovens percebem que Sebastian está calado. O playboy aparece estirado. Amparo pede para Lola fazer Humberto refletir. Ela comenta que o patriarca aprecia a caminhoneira. Amparo fala para Lola que Humberto não pode se dar por vencido. A caminhoneira concorda. Lola admite para Amparo que sempre amou Humberto. Ela comenta que se distanciou do patriarca após a chegada de Martina. Amparo sugere que Lola aproveite a nova oportunidade que recebeu da vida. A caminhoneira reitera que pode ser uma companhia para Humberto. Gabriela vê o estado da perna de João Paulo. Ele pede para ela pedir ajuda. Gabriela consegue sair do carro. Ela procura Sebastian. Gabriela encontra o playboy. Ela percebe que Sebastian não está reagindo. João Paulo se aflige. Gabriela fala para o atleta que Sebastian morreu. João Paulo fica desolado. Gabriela se sente culpada pelo estado de Sebastian. Lupita se arruma. Amparo aborda a filha. Lupita comenta que vai jantar com Sebastian. Ela confirma para Amparo que Gabriela e João Paulo se reconciliaram. A cozinheira admira a beleza da filha. Lupita sugere que José Maria durma nos braços de Morfeu. Ele debocha do comentário. Amparo abençoa a filha. Estefânia vê as suas fotos com Sebastian. Ela chora. Estefânia se arrepende por ter terminado com Sebastian. Ela deseja uma segunda oportunidade. Estefânia admite que Sebastian a faz feliz. Ela confessa que colocou tudo a perder. Loreta se reúne com Tony. Ela comenta que Estefânia é volúvel. Tony anuncia que conhece a situação financeira de Loreta. Ele a informa que tem uma proposta. Tony fala para Loreta que quer se casar com Estefânia. Ele admite que pretende manipular a Patricinha. Tony sugere que Loreta venda Estefânia. Ele promete uma grande mesada para Madame. Eugênio encontra Karen. O ricaço exige que a filha se sente. Karen percebe que Eugênio está sério. Ele crê que errou na educação da filha. Eugênio anuncia que tentou ser um bom pai. Karen se declara para o ricaço. Eugênio comenta que a filha o decepcionou. Ele a chama de imoral e indecente. Eugênio esclarece que descobriu tudo sobre o caso extraconjugal entre Karen e Fausto. Ela tenta se defender. Eugênio comenta que a filha traiu a melhor amiga. Fausto percebe que Daniela e Jerusa pegaram um táxi e fica louco de ódio. Ela exige ver Isabela. Daniela fala para Fausto que emprestou o carro para João Paulo. Ele comenta que a paisagista devia aparecer sozinha. Daniela e Fausto discutem. Jerusa intervém. Daniela comenta que Fausto não tem moral para julgá-la. Ela o informa que já está sabendo de tudo sobre a herança. Daniela intimida Fausto. Ela ameaça ficar com a fortuna do marido. Daniela exige que Fausto a leve até Isabela. Guilherme escuta o toque do celular. Ele o atende. Gabriela fala para o tio que sofreu um acidente. Ela o informa que precisa de ajuda. Gabriela conta para Guilherme que João Paulo não consegue se mexer. Ela admite que Sebastian pode ter morrido. Gabriela espanta Guilherme. Fausto exige que Daniela não o ameace. Ele reitera que a herança é apenas dele. Daniela comenta que a vida de Fausto foi uma farsa. Ela o xinga. Daniela comenta que Fausto é uma pessoa ruim. Ele admite que a esposa não o conhece. Daniela informa Fausto que não quer ficar com o dinheiro.
Ela insinua que ele decepcionou Rodolfo. Fausto comenta que Eugênio é um idiota. Daniela informa que o ricaço também descobriu a traição de Karen. Fausto exige que a esposa não prejudique. Ele comenta que Eugênio roubou a herança. Daniela não acredita. Ela reitera que Eugênio não foi o responsável pela morte de Rodolfo. Fausto informa que nunca vai perdoar o ricaço. Daniela comenta que o marido está doente. Ele informa que a esposa nunca passou por uma tragédia. Fausto pergunta o que Daniela faria caso João Paulo sofresse um acidente por culpa de terceiros. Karen sofre com o desprezo de Eugênio. Ela exige que ele não a julgue. Eugênio pede para Karen devolver Isabela para Daniela. Ela exige que o pai não a traia. Eugênio admite que Karen é uma boa atriz. Ela comenta que sempre amou Fausto. Karen culpa Eugênio por ter se tornado amante do Crápula. Daniela conta para Fausto que já iniciou o divórcio. Ele informa que pretende confrontá-la no tribunal. Fausto anuncia que continuará com Isabela. Ele diz que a garota não quer ver a mãe. Daniela exige que Fausto não manipule Isabela. Ele sugere que ela fale com seus advogados. Daniela oferece um trato para Fausto. Ela promete entregar toda a herança para o marido. Daniela exige ficar com Isabela. Fausto sugere que a esposa tenha paciência. Ele diz que Isabela já abomina Daniela. A paisagista fica aos prantos. Jerusa consola Daniela. Eugênio não entende a acusação de Karen. Ela diz que o pai nunca devolveu a herança para Fausto. Karen anuncia que o Crápula só não abandonou Daniela pelo dinheiro, mesmo a detestando. Eugênio diz que seguiu as ordens de Rodolfo. Karen exige que o pai a perdoe. Ela comenta que o perdoou após ele matar a esposa. Eugênio diz que foi tudo um acidente. Ele admite que nunca se perdoou. Gabriela continua preocupada. Ela percebe que João Paulo piorou. O atleta volta a ficar desacordado. Gabriela acena para os socorristas. Loreta anuncia que Estefânia vai se casar com Tony. A Patricinha detesta a notícia. Gabriela é atendida. Ela comenta que está bem. Guilherme chega. Gabriela conta para o tio que foi a responsável pelo acidente. Ele tenta controlá-la. Leonardo também abraça Gabriela. Os profissionais tentam salvar Sebastian. Guilherme percebe que João Paulo está em péssimo estado. Sebastian não reage. Os profissionais acreditam que o playboy morreu. Guilherme faz uma massagem em Sebastian. Escorre sangue da boca do playboy. Todos percebem que Sebastian ainda está vivo. Estefânia se opõe ao casamento. Loreta não liga para as vontades da filha. Ela informa a Estefânia que não ficará no meio da rua. Loreta fala para a Patricinha que Tony vai pagar todas as dívidas delas. Ela responsabiliza a filha pela situação. Loreta sugere que Estefânia se arrume mais. Ela comenta que a filha tem que conhecer a família de Tony. Lupita se preocupa com a demora dos jovens. Úrsula descobre que Guilherme saiu. Ela fala para Amparo que quer cuidar de Martin. A cozinheira chama a bandida de sem vergonha. Úrsula ameaça sumir com Martin. Amparo anuncia que pretende deter a bandida. Ela crê que Macário quis proteger Martin. Úrsula revela que desconfia das intenções do tio e anuncia que o malandro tem outra família. Lupita não entende nada. Amparo sente ódio de Úrsula. Lupita exige uma explicação. Úrsula revela que a estudante é irmã de Grace. Humberto admite que Lola o ensinou a amar novamente. Ela se declara para ele. Lola comenta que sente borboletas no estômago. Humberto fala para a caminhoneira que eles devem tentar iniciar uma relação. Ele acaricia Lola. A caminhoneira pede para o amado se operar. Ela comenta que todos estão preocupados com a saúde dele. Lola anuncia que Humberto precisa aproveitar a infância dos netos. Ele admite que está com medo de morrer. Lola encoraja Humberto. Ela o informa que a medicina avançou. Lola exige que Humberto coopere. Ele decide se operar. Humberto e Lola trocam juras de amor. Lupita crê que Úrsula está blefando. Amparo confirma a velocidade da história. Lupita se revolta contra Grace. Amparo quase agride Úrsula. Fausto liga para a bandida. Úrsula sai. Amparo segura Lupita. Fausto conta para Úrsula que Daniela não usou o carro. A bandida se decepciona. Úrsula e Fausto deduzem que os jovens sofreram um acidente. Ela reitera que cortou o freio da caminhonete.